Cumprimentar todas as irmãs com a graça e a paz do Senhor, né? Hoje a Carla me deu essa incumbência, né, de estar aqui com vocês nesse devocional, ministrando, né, o Deus nessa manhã. Para mim sempre é uma honra, para mim sempre é assim gratificante, desafiador estar falando, né? E também quando é a palavra de Deus, a gente sempre fica mais apreensiva. Mas em tudo a gente dá graças ao Senhor, porque a gente sabe que Deus nos dá a oportunidade. É Ele, né? Antes de até mesmo da Carla nos chamar, é Ele que coloca no coração, né, dela nos chamar. Amém? Então, acho que a gente já pode dar início ao devocional. Hoje o tema a lição, se eu não me engano, é a lição 22, né? Raízes da perseverança. Raízes de perseverança. Não desistindo em meio às provações. É um tema bastante pertinente para os dias atuais. Eu creio que o cristão, aquele que é chamado segundo o propósito de Deus, está vivendo esses desafios dos últimos tempos. Por mais que a gente entenda que tudo Deus está no controle, mas nós sentimos o peso desse desafio que é não desistir em meio às provações. Sabemos que não só na nossa vida pessoal, mas como cidadão, como pessoas que estão aqui, né, que participam desse mundo ainda que está na qual nós vivemos, é um desafio porque todas as circunstâncias estão mostrando que a palavra de Deus está deixando de ser, não pelos crentes, entenda isso, mas deixando de ser honrada por aquilo que as pessoas acham sobre Deus. Então, a gente tem que perseverar mesmo, perseverar nas nossas provações, perseverar nas circunstâncias. Então, sempre a gente tem que perseverar, porque a gente sabe que Jesus, que tão certo como o ar que nós respiramos, Jesus vai voltar. Amém? Tá dando para me ouvir direitinho? Tá tudo tranquilo? Ok, irmãs? Amém. Antes de começarmos, então, vamos fazer uma oração para nós começarmos. Amém? Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, te damos graça por esta manhã, Senhor, porque o Senhor, a palavra do Senhor fala que nós deitamos e acordamos é porque o Senhor nos sustenta. Nós estamos aqui, Deus, nesta manhã, Deus, é porque a sua misericórdia se renovou nesse dia em nossas vidas. E nós queremos ser gratos a Ti, Senhor Deus, pela essa misericórdia, Deus, na qual nós temos hoje. Nós temos o ar que nós respiramos, nós temos a nossa saúde, Senhor Deus, na qual nos colocou em pé nesse dia, Senhor. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, abençoar a vida das minhas irmãs que estão nesta manhã. Pedir, Deus, que o Senhor venha direcionar, Senhor Deus, esta devocional. Que o Senhor, que o teu Espírito Santo venha mover, Deus, as nossas vidas, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, Senhor. Que não seja, Deus, a nossa voz, não seja a voz do Senhor a falar conosco nesse dia, Senhor. Abençoa, tira todas as barreiras, todos os impedimentos daquilo que não vem de ti, Senhor. Que o Senhor possa quebrar, Senhor, tudo aquilo que não procede do Senhor nas nossas vidas. Pai amado, nós queremos viver, Senhor Deus, os teus propósitos, queremos viver, Deus, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Toma, Deus, cada irmã, Deus, nesta manhã. Toma, Senhor Deus, cada vida, Senhor Deus, que está aqui, Senhor. E que o Senhor manifeste, Senhor Deus, de maneira sobrenatural, Senhor. Cada vida, Senhor Deus, o teu poder, Pai. Porque é pela tua graça e feita misericórdia que nós estamos aqui nesta manhã. Nós estamos aqui falando sobre perseverança, Senhor Deus, é porque o Senhor é aquele que nos fortalece todos os dias. É aquele que, ó Pai, que nos sustenta debaixo da tua potentes mãos, Senhor. Assim nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, falando sobre o tema dessa manhã, raízes de perseverança, não desistindo em meio às provações. O versículo base é Tiago 1,12. Feliz é aquele que persevera na aprovação,
porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Que promessa maravilhosa do Senhor tem aqui nesse versículo para nós, é que fala que nós se perseverarmos, né? Porque depois de aprovado, né? Interessante que não é apenas perseverar, mas é ser aprovado. Aprovado por quem? Por Deus. Ele tem coisas mais preciosas nessa face da terra do que ser aprovado por Deus. Receberá a coroa da vida. E antes de qualquer situação, antes de qualquer coisa, sempre válido nós pensarmos nisso. Independente de qualquer situação, o que nós temos que perseverar, o que nós temos que guardar é a nossa vida, a nossa confiança em Cristo. Existe uma coroa nos esperando, existe algo além daquilo que nós podemos ver nessa terra, que é a coroa da vida, que é um dia podemos estar com o Senhor Jesus. Então, já uma aplicação para nossas vidas, quando nós falamos de provações, é claro que nós pensamos nas provações humanas, né, aqui nessa terra. Eu creio que se eu perguntar para qualquer uma de nós aqui, todas nós já passamos, ou estamos passando, ou passaremos, né, por uma provação. Porque é normal do ser humano, é normal da vida nós passarmos por situações boas e ruins. E essas são as provações, são as ruins que nós passamos. Mas, acima de tudo, é algo que a gente sempre temos que ter em mente: nenhuma provação, nenhuma situação pode tirar os nossos olhos de Cristo. Nenhuma provação, nenhuma situação difícil deve tirar os nossos olhos de Cristo. Porque, conforme falou aqui em Tiago, depois de aprovado, nós receberemos a coroa da vida. Há uma coroa reservada para mim e para você. E o adversário das nossas almas, ele quer que nós não recebamos essa coroa. Porque há uma promessa que nós iremos viver com o Senhor, que nós iremos viver, nós iremos vê-lo face a face, nós iremos estar sempre com Ele. Há algo além muito poderoso que nós temos que ter em mente, que nada nessa terra, nada se compara àquilo que Deus tem para nós, que é a salvação, que é a presença real, a presença visível de Deus, é aquilo que nos aguarda. Amém? Aqui no texto, eu dei uma lidinha, e aqui fala, né, no primeiro capítulo, aqui, primeiro estrofe, fala assim: a persistência é o poder interno que nos capacita a seguir em frente, mesmo diante de obstáculos e adversidade. Eu trocaria esse poder interno pelo poder do Espírito Santo. E que a persistência é o poder do Espírito Santo que nos capacita a seguir em frente, porque é sempre o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, aquele que vai nos convencer todos os dias que nós temos que perseverar na nossa vida, né? Lembrando que haverá um juízo, haverá que nós temos que nos arrependermos todos os dias dos nossos pecados, e aquilo que faz a gente perseverar e persistir é saber que o sangue de Jesus, ele é que nos lava, ele que nos purifica, ele que nos transforma, e o sangue de Jesus é que nos fortalece e que nos liberta, e que o nome do Senhor tem poder. Então eu creio que esse poder interno não é nosso, inerente do homem, porque se nós formos olhar para nós mesmos, quantas vezes nós pensamos: não quero mais, não vou fazer mais, não é dessa forma que eu quero, não é desse jeito que eu quero. E Deus, ele nos mostra todos os dias que não é da nossa maneira, né? E a perseverança é isso, persistir é compreender que não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é como a gente quer, não é como a gente idealiza, porque a gente idealiza tantas coisas, a gente idealiza tantas formas, mas às vezes as coisas não são
fogem do nosso controle. Isso é tremendo, porque a gente conhecer a Deus, nós falamos sobre isso na nossa célula na semana passada, sobre a humildade de compreender de que Deus ele está no controle de todas as coisas, porque às vezes nos falta essa humildade. Parece que não, né? Não, eu confio. A gente tende a falar isso, eu confio em Deus. Mas será que nós temos realmente a humildade de entender que a nossa vida realmente está no controle de Deus? A humildade de entender de a gente poder ser submissa à vontade do Senhor, que é soberana. Então, a persistência também está ligada a isso. A nossa capacidade de entender, né, que Deus ele está no controle. E, assim, só para a gente, vendo esse tema, né, a gente sabe que a raiz ela é a sustentação de uma árvore. Nós sabemos que quanto mais profunda a raiz, mais firme ela está. E quando uma árvore é atacada na raiz, a gente vê quando acontecem esses temporais enormes e que grandes árvores acabam caindo de acordo com o vento, né? Porque o vento às vezes está tão forte, a árvore acaba caindo, é porque muitas vezes as raízes delas não estão tão profundas assim. Ou até mesmo porque as raízes foram atacadas por alguma praga, ou a raiz não absorveu todos os nutrientes. Então, a gente entende a importância que é a raiz. Né? A gente entende o quão poderoso é a raiz, né? O quão importante é uma raiz firme que vai manter uma árvore firme, que vai manter uma árvore sadia, que vai manter com que a árvore produza bons frutos. E isso é tremendo quando nós partimos pensando, trazendo essa analogia para nossa vida espiritual. O quão importante é isso. E aí, para nossa reflexão nesta manhã, já que é um devocional, e a gente vai refletir, vai ficar refletindo essa palavra, como está as nossas raízes? Como está a sua raiz hoje, mulher? Você está enraizada, né? Estamos falando desse tema há algum tempo, teve o culto que nós fizemos sobre raiz, e é algo que nós temos que pensar todos os dias. A nossa perseverança vai estar em como nós estamos resistindo, né, em meio às provações. E nada mais interessante nós pensarmos nas raízes como uma forma de perseverar, porque as raízes, como uma árvore plantada junto ao ribeiro, como diz lá em Salmos, é que vai nutrir as nossas vidas. E aí a reflexão sempre é válida. Como está a sua raiz? Você tem passado por provações, as suas raízes têm permanecido, né? E nesses 30 anos, né? Esse mês, ele mexe bastante comigo. Quando eu penso na Igreja Deus Provedor, na qual nós fazemos parte, a gente pensa, acaba refletindo sobre isso. A palavra do Taliton no domingo falou muito sobre isso também, sobre o tempo, a questão do tempo, nós passarmos o tempo e não desistirmos. Nada mais válido pensar que nós não iremos desistir da nossa caminhada com Cristo quando nós pensamos nas raízes na qual nós estamos, como estão as nossas raízes e onde estamos firmados. Então, nessa manhã, eu quero trazer essa reflexão para a sua vida. Como está a sua raiz? E se a sua raiz, você tem percebido que a sua raiz não está tão firmada, ou que ela está, de repente, abalada por alguma circunstância, nós sabemos que na parte do trato com a terra, né? Eu nunca trabalhei com terra, mas a gente entende que quando uma terra está, alguma planta não está bem, é feito o quê? Adubada, é feito um trato melhor, é feito algo que vai fazer com que aquela planta, né, ela possa ser nutrida novamente e ser fortalecida, né? Eu brinco que eu não sei cuidar de planta, não sei.
Eu matei até cacto na minha mão morre porque eu acabo esquecendo de regar. E aí eu sempre, às vezes eu ganho planta e meus filhos falam, ai mãe, você vai trazer planta para casa para quê? Para morrer? E aí a gente para pensar fala assim, realmente. E então, nesse caso, também aproveitando essa questão mesmo do trato de uma planta, a gente sabe, né? Eu sei porque eu faço isso, às vezes eu esqueço de regar a planta e a planta acaba morrendo. E hoje também, né, a gente para analisar realmente, se a gente não regar a nossa vida com fé e perseverança, nós acabamos morrendo espiritualmente. Se a gente não regar a nossa vida, se a gente não cuidar da nossa raiz, se a gente não cuidar da nossa planta, né, que somos nós, a gente acaba morrendo. Se a gente não colocar água, se a gente não colocar água na planta, a planta morre. Se a gente não colocar adubo na planta, a planta morre. Se a gente não trazer a planta para aquelas que gostam, de plantas que gostam de sol, nós não colocarmos ela no sol, ela vai morrer. E aí, trazendo para a nossa vida, nessa manhã, falando de enraizando nossa vida na perseverança, vamos cuidar da nossa planta, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar das nossas raízes, irmãs. Cuidemos das nossas raízes. Colocamos água. A Bíblia fala que há um rio. Quando a gente fala de água, existe um rio que corre do trono de Deus, que esse, né, vem fluindo do trono de Deus. Que nesta manhã a minha vida e a tua vida seja regada por este rio que vem do trono de Deus. Porque nós precisamos desta água, nós precisamos dessa água do Senhor. Esse rio que corre do trono de Deus, nós precisamos aguar a nossa vida, porque nós precisamos, as nossas vidas precisam estar nutridas, saciadas no rio que vem do trono de Deus, para que nós possamos perseverar. Se nós precisamos ser adubadas pela palavra, né? Ser fortalecida pela palavra, porque nós iremos perseverar se nós estivermos firmadas na palavra. Se a palavra for o adubo da nossa vida, as nossas raízes estarão fortalecidas. Se nós entendemos que nós precisamos do sol da justiça, Jesus é o sol da justiça em nossas vidas. Nós iremos entender que nós iremos permanecer fiéis a Deus e enraizadas em Deus e perseverantes em Deus, quando nós entendemos que nós precisamos estar debaixo dessa luz que é o Jesus, que é o sol da justiça. A palavra de Deus fala que Jesus é o sol da nossa justiça e que ele é justo e perfeito em todas as circunstâncias e ele conhece cada um de nossas limitações. Que nessa manhã, assim como uma plantinha, não seja como eu, viu? Não coloque sua plantinha, não deixa de adubar, não deixa de regar sua plantinha. Seja como uma boa pessoa que vai nutrir, que vai colocar água na plantinha, que vai colocar a plantinha para tomar um sol. Não seja negligente como eu sou às vezes com as plantas, né? E que às vezes a gente é mesmo conosco mesmo, né? E assim a gente sabe que a gente acaba esquecendo, né, Yara? Das plantinhas. Porque a gente não pode esquecer de nós, das nossas raízes. E às vezes nós esquecemos. Não porque nós queremos, mas pelas circunstâncias e pelas situações da nossa vida. Né? Nós estamos falando sobre isso, sobre perseverança. Nós estamos falando, o texto fala sobre isso, né? Aqui no livro. Persistir não é apenas resistir, mas seguir crendo em Deus e prosseguindo e progredindo em fé. Isso é a plantinha. Quando nós regamos, colocamos sol, é progredir em fé. E que nessa manhã a minha fé, a tua fé, seja fortalecida no Senhor. Que esse devocional que nós estamos fazendo nesta manhã seja a água que está faltando na sua vida, ao adubo que está faltando na sua vida, que seja o sol que vai aquecer, que vai fazer a fotossíntese, vai fortalecer a sua vida. E a fotossíntese é algo interessante, que quando a planta faz a fotossíntese, ela pega o ar, né, o gás carbônico e transforma em oxigênio. E trazendo uma analogia para nossas vidas, que nós possamos também fazer a fotossíntese, pegar aquele ar, aquilo que não é bom, e transformar naquilo que é bom. A fotossíntese é isso. O gás que seria prejudicial, se nós fôssemos viver num mundo em que só existisse gás carbônico,
nós não conseguiríamos viver. Nós precisaríamos do oxigênio, que é o ar puro, limpo, e que nessa manhã, parafraseando ou fazendo uma analogia à planta, que você seja essa planta que faça a fotossíntese, que pega tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que o ar que não está bom e transforme naquilo que é bom. Porque a gente sabe que as proporções, conforme nós aprendemos, tem um texto que eu vou ler aqui, que eu separei, e está lá em Romanos 8:18, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso é fazer fotossíntese. É entender que a glória que nos é, aquilo que está nos reservado, a nossa leve e momentânea preocupação desta manhã, desse dia, ela tem que trazer em nós a perseverança da glória futura que vai vir. É claro, irmãs, eu entendo que nós queremos, eu peço, a gente quer e a gente precisa realmente acreditar que Deus ele pode transformar toda e qualquer situação. Eu não sei qual a situação que você está passando hoje, nesta manhã, e Deus pode. Deus ele pode transformar, ele pode curar, ele pode libertar, ele pode renovar, ele pode todas as coisas. Mas aqui nesta manhã eu quero trazer para nós o entendimento de que acima de tudo, acima de todos, existe uma coroa, existe uma glória futura que nos está reservada. E que nesse devocional você possa entender que você é uma planta, que você é algo que você pode transformar toda e qualquer circunstância que acontece na sua vida. Você pode fazer uma fotossíntese e trazer uma transformação e fazer com que aquilo que veio, que era ruim, transformar em algo bom. E também quero trazer nesse tema também aqui, eu estava pensando muito sobre o Romanos 8:28, que diz, né, que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Perseverar, né, como é falado aqui no texto, como é falado aqui no tema, raízes da perseverança, não desistindo em meio às provações, é entender que Deus, ele age em todas as coisas. Ele não está apenas observando, né, passivamente, mas ele atua em todos os acontecimentos das nossas vidas para cumprir o seu propósito. Que nesta manhã você possa firmar a sua raiz na perseverança, entendendo que todas as nossas coisas, as coisas das nossas vidas, incluindo dificuldade, perdas, alegrias, desafios, elas servem para um propósito, para o bem daqueles que amam a Deus. E que realmente a nossa vida seja fortalecida no Senhor e que nossas raízes sejam fortalecidas em Deus, firmadas em Deus, nutridas em Deus, para que nós possamos perseverar. E a gente sabe que a nossa segurança está no amor de Deus. Se você entende o quanto Deus te ama, você vai saber perseverar na sua dificuldade. Você vai saber perseverar na situação da sua vida. E essa palavra perseverança, nós devemos gravar no nosso coração como eu vou continuar. Independente de qualquer circunstância, eu vou continuar olhando para Cristo. Perdendo ou ganhando, alegre ou triste, saudável ou enferma, todas as circunstâncias, em todos os momentos, eu vou perseverar. Que nesta manhã, nesse devocional, a minha atitude, a sua atitude seja transformada. Se de repente você está cansada, se de repente você realmente está desanimada nesta manhã, ou se de repente você está ainda firme, eu quero realmente encorajar você a continuar, a perseverar, a insistir, a caminhar com Cristo, porque a nossa caminhada com Cristo
ela não está ligada àquilo que é a perda que nós recebemos. Nossa caminhada com Cristo está em sermos iguais a Ele e perseverarmos até o fim, como Ele fez. Ele perseverou até o fim, em morte de cruz, para que nós possamos ser resgatados. E a gente sabe que quando nós voltamos atrás, deixamos a cruz, nós estamos invalidando um pouco o sacrifício de Cristo na cruz. Aquilo que ele fez por nós na cruz, ele não pode ser invalidado por aquilo que nós não recebemos. Porque aquilo que nós não recebemos, quando nós falamos em algo assim, palpável, vamos dizer assim, nós recebemos na cruz a maior dádiva, o maior presente. Né? Tem uma frase que diz assim, né, que Deus, ele age através do tempo, e a questão do tempo, para ele, não é aquilo que nós vemos. Uma palavra de Deus fala para Deus um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para ele. Que a nossa promessa passa pelo teste do tempo, né? Aquilo que nós ansiamos, ele passa pelo. Existe um tempo a se cumprir todas as coisas. E perseverar em Deus, perseverar, enraizando a nossa vida na perseverança, é entender que o tempo de Deus, ele não é o mesmo do que o nosso. A vontade de Deus não é a mesma, às vezes, que a nossa. Como diz a palavra de Deus, eu gosto muito desses versículos que falam que os nossos pensamentos não são os mesmos do que o Senhor, que o nosso coração é enganoso. E nesta manhã que nós possamos enraizar nossas vidas na perseverança, não desistir em meio às provações, confiar em Deus acima de todas as coisas, que a fé, a obediência, a oração demonstra o quanto nós estamos perseverando. E aí, nesse momento, a gente tem que pensar que nós não devemos jamais abandonar a nossa fé, a nossa obediência, o nosso momento de oração, porque isso é enraizar as nossas vidas em Cristo, é firmar nossas raízes em Cristo. Isso é colocar em Deus a nossa confiança, quando nós estamos perseverando em fé, em oração, em obediência, demonstrando o nosso amor por Deus. Amém? E a gente passa pelo teste do tempo mesmo. Ontem eu fui no aniversário de casamento da Águida, ela fez 25 anos de casamento, e a gente para pensar, a gente vê a retrospectiva da vida das pessoas também, né? E a gente sempre vê que a gente sempre ouve quando a gente vê as pessoas fazendo depoimento, até eles mesmos fazendo, sempre fala que existiu muita luta, existiu muita batalha, existiu muita perseverança, e é sobre isso, é sobre isso, é sobre isso a nossa vida. Se nós pensarmos no tempo como algo que vai passar, né? Independe de qualquer coisa do tempo, vai passar e o tempo já passou, nós vamos olhar para trás e perceber que muitas coisas nós passamos, muitas coisas que você já passou, passou. O tempo já passou. A circunstância ruim de lá atrás, que ficou lá atrás, passou também. E você está aqui, nós estamos aqui. E graças a Deus que o tempo passa e nós entendemos que Deus, ele não perde o controle das nossas vidas. Amém? Agora eu quero abrir para você falar alguma coisa, fique à vontade, compartilhar alguma coisa, se alguma coisa não ficou entendida, se eu falei muito rápido, fique à vontade, irmãs. Falem também para não ficar me sentindo sozinha. E para entender que vocês entenderam. Amém? Alguém? Bom dia, graça e paz. Bom dia. Graças e É paz. muito interessante esse negócio de falar de enraizada. Minhas plantas também morrem tudo, tá, Fá? Só pra você não se sentir sozinha. Mas enraizada em Cristo. Como é bom
quando a gente se sente enraizado em Cristo. Porque eu falo que se algum dia eu sair da presença do Senhor, eu mereço levar uma surra. Porque é tão bom estar na presença dele, é tão bom compartilhar das coisas do céu com outras mulheres, sabe? Depois que a gente pega uma raiz, a gente fica muito fortalecida. Eu me sinto assim, fortalecida, porque muitas vezes eu tô triste, às vezes eu tô desanimada, por exemplo, eu tô muito cansada, eu tô trabalhando feito doida. Mas aí eu falo, ai, tem Jesus, que bom. Ele vai comigo, ele vai me dar força, ele vai, até quando eu precisar, ele vai estar ali comigo. Então, é isso. É muito bom estar enraizado em Cristo. E eu acredito que eu cheguei nessa maturidade. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Isso é importante. Nós temos essa consciência de que é muito bom estar enraizadas em Cristo. Amém? Mas alguém quer abrir para falar, compartilhar algo? Amém? A gente sabe, né, que todas as circunstâncias, nenhuma situação é inútil na mão do Senhor. E que mesmo o nosso sofrimento, nossos erros, eles são usados por Deus, né, para nós aproximarmos mais dele, fortalecer o nosso caráter, fortalecer a nossa vida em Deus. E o convite dessa manhã é isso, ativar a nossa confiança, ativar a nossa vida, ativar o nosso coração, ativar a nossa perseverança em Deus, perseverando em Deus, colocando as nossas raízes, colocando nossos corações em Deus, sabendo que todas as coisas, conforme está lá na palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, essas circunstâncias, as dificuldades, as situações adversas, todas elas estão cooperando para o seu bem. E aí sempre nós temos que fazer sempre a nossa autoanálise para saber se o que estamos passando é algo que Deus quer tratar conosco e o que Deus quer tratar conosco com essa situação. Isso também é perseverar em Cristo. Isso também, conforme a Adelaide falou, é ter nossas raízes firmadas em Cristo. Entender e compreender que se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nessa situação que eu estou passando, Deus, ele quer trabalhar algo em nós. Ele quer trabalhar algo em mim que precisa ser transformado, que precisa ser moldado. E aí vale de nós termos o nosso discernimento ativado também em Deus, para que nós entendamos o quanto Deus quer trabalhar em nós. Porque nós precisamos fazer, como é dito sempre, na Santa Ceia, examine, pois, o homem a si mesmo. E esse examinar a nós mesmos não é só no dia de Santa Ceia. E aí aí a gente vê para você também, examine a você mesmo nesse dia, examine a sua vida, examine as suas raízes. Vocês estão falando de raízes, dá uma olhadinha em volta, vê se as suas raízes estão firmadas. Eu lembro uma vez que uma pastora amiga minha, conhecida minha, a pastora Sandra, nós estávamos falando sobre a questão de mudar até mesmo de igreja, às vezes as pessoas mudam de igreja, e ela fez uma comparação muito, muito interessante. Ela falou assim, Fabiana, quando uma pessoa quer mudar de igreja, tem que pensar como se fosse uma planta. Aí ela falou assim, porque quando você quer mudar uma planta de lugar, de vaso, né, ou de um lugar para o outro, se você arrancar a planta de qualquer maneira, e as raízes dela se perder, você não vai conseguir colocar ela em outro lugar, ela não vai florescer em outro lugar. Ela falou assim, mas se você pegar uma planta e cavucando, né? Cavando, né? Cavucando é um termo meio popular, né? Mas cavando em volta das raízes, e você conseguir preservar aquelas raízes, se você for plantar ela em outro lugar, ela vai prosperar, ela vai vingar.
E acho interessante como Deus é tremendo, né? Usa as coisas, né, que estão ao nosso redor e realmente tem nexo, tem. Quando a raiz é preservada, quando a raiz é tirada de um lugar e posta no outro, a planta vai. E assim somos nós, né? Nós somos assim, quando nossas raízes são preservadas, nós vamos florescer, nós vamos frutificar, e seja aonde Deus nos colocar, seja em qual caminho Deus nos colocar. E a gente volta de novo a pensar o quão importante é nossas raízes, o quão importante é esse tema, enraizar, mulheres enraizadas, né, em Deus. A gente acaba entendendo a importância da raiz numa planta. Vamos preservar mesmo as raízes. Que nesta manhã, nesse devocional, nós realmente entendamos o quão importante nós estarmos enraizados em Deus, colocando, preservando e sempre olhando para nossas raízes. É algo também que nós devemos entender e sempre observar, como a palavra, né, já mencionei aqui, a questão de examinar o homem a si mesmo. Que nessa manhã você examine. Eu também faço sempre essa análise. Examine a si mesmo, examine as suas raízes. A sua raiz está precisando de mais adubo, a sua raiz está precisando de mais água, está precisando de... o que a sua raiz está precisando nesta manhã? De uma coisa eu sei, nossa raiz está precisando de Deus. Nossas raízes, nós como plantas, né, como lá fala em Salmos, né, como as árvores plantadas no ribeiro, que nesta manhã, que neste dia, nossas raízes estejam firmadas em Deus, nossas raízes estejam fortalecidas em Deus, fortalecidas mesmo, adubadas, fortalecidas, regadas por Deus nesta manhã. E que aquilo que nós não conseguimos fazer como seres humanos limitados que somos, que é trazer, né, aquela, como fala lá no texto, que a árvore cortada, fazer reviver de novo, só com raízes. Só tem a música da Sara Farias, que fala, né, só quem tem raiz pode suportar. Então, que nessa manhã você fique com essa palavra. Raízes da perseverança. Não desistir em meio às provações. Que você e eu não possamos desistir. Jamais, jamais, em meio às provações. Amém? Que o desejo do meu coração nesta manhã é que eu e você sejamos fortalecidos no Senhor. Amém? E eu estou finalizando agora. A Carla quer falar alguma coisa? Não? Podemos orar? Não, pode orar. Amém? Então, oremos. Nesta manhã, que você coloque o seu coração em Deus. Amém? Senhor Deus eterno, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, aprendendo, Senhor Deus, sobre perseverança. Pai amado, todo-poderoso, eu não sei, ó Deus, o que cada irmã que está aqui esteja passando, Pai. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor não perde o controle. Pai, como aprendemos, ó Deus, sobre raízes, Senhor, fortalecendo em Ti, que nesta manhã, Senhor Deus, cada irmã que aqui está, cada coração, cada alma que aqui está, Senhor, seja fortalecida no Senhor. Fortalece a vida das minhas irmãs, Senhor. Que as raízes delas, Senhor, possam estar firmadas em Ti, Senhor. Nutre, Senhor Deus, nutre, Deus, cada raiz aqui, Senhor, cada planta aqui, Senhor Deus, cada árvore aqui, Deus, que está aqui nesta manhã, nesse devocional. Amado Deus, sabemos que a qualidade das nossas raízes, Deus, vão fazer com que a nossa árvore, Senhor Deus, dê bons frutos. A qualidade do solo que nós estamos também, Deus, é determinante para que nós possamos produzir bons frutos e fortalecer as nossas raízes em Ti, Senhor.
Amado Deus, tu conheces, Deus, cada vida, tu conheces cada coração que está aqui nesta manhã. Deus, eu quero pedir, Deus, que se há algum impedimento, Deus, impedindo, Deus, as nossas vidas de fortalecer em ti, Deus, que o Senhor tire. Sabemos que Satanás, a Deus, sai das nossas almas, ó Deus, ele sempre quer destruir aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, ó Deus, e muitas das vezes ele quer determinar, Deus, a nossa vida em ti, Senhor Deus, mas nós sabemos que a nossa vida não está, Deus, ligada àquilo que nós vivemos, mas está ligada àquilo que o Senhor é. Sabemos que nós vivemos uma vida, Deus, de acordo com a tua vontade, e que Satanás ele não tem poder para determinar nada em nós, ó Pai, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Ah, amado Deus, eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha, Deus, fazer com que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor todos os dias. Amado Deus, queremos viver, Deus, os teus propósitos, a tua vontade para nossas vidas. Ó Pai amado, queremos viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. E que a nossa vida venha frutificar, Deus. Frutos, ó Deus, que venha glorificar, Deus, o teu nome. Cada vida que aqui está, Senhor Deus, não é uma árvore frutífera, Senhor Deus, em ti, mas nós sabemos que todos nós podemos dar frutos, ó Deus, frutos bons, e que a nossa vida, Senhor, seja, Deus, como uma árvore também frondosa, que vem das folhas grandes, folhas altas, Deus, que possa ser sombra para aqueles que precisam, Deus, de descanso. Amado Deus, como árvores, nós possamos crescer, Senhor Deus, em ti. Amado Deus, nós precisamos crescer na tua presença, crescer, Senhor Deus, não apenas, ó Pai amado, naquilo que nós possamos, ó Deus, fazer, mas aquilo que o Senhor tem, nos propósitos que o Senhor tem para nós como pessoa. Ó Deus, em nome de Jesus, amado Deus, Espírito Santo de Deus, nosso ajudador, aquele que nos ajuda, aquele que intercede por nós, aquele que nos mostra, que nos convence todos os dias. Leva-nos ao Espírito Santo a ter uma experiência de firmados em Ti, Espírito Santo, de entendermos os Teus propósitos, de guiarmos as nossas vidas em Ti, ó Espírito Santo. Ah, Deus, nós queremos viver, Senhor Deus, firmados em Ti. Nós queremos perseverar em Ti, Senhor Deus, conforme nós aprendemos aqui no texto de Tiago, que existe uma coroa de glória reservada para nós, e que se nós formos aprovados, se nós receberemos esta coroa da vida que o Senhor prometeu. Amado Deus, Pai amado, que nossas circunstâncias, que as nossas lutas, nossas provações, Deus, não venha, Deus, nos reprovar em Ti, mas sim nos aprovar. Deus amado, ensina-nos, ó Deus, em todos os caminhos. Nos ensina, Senhor, a perseverar em Ti. Nos ensina, Deus, a olharmos para Ti, Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé está firmada em Ti, Senhor. E que em nome de Jesus nós possamos viver, Senhor Deus, os Teus propósitos, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Assim, Deus, é a nossa oração, Pai. Nós profetizamos vida. Ó Pai, vida, Senhor Deus, que o Senhor tem para nós, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e nós queremos, Jesus, viver esta vida que o Senhor tem para nós. Ó Pai, sabemos que uma planta, Senhor Deus, quando ela está morrendo, é porque as raízes dela não estão recebendo vida, e que nesta manhã, Senhor, se alguma das minhas irmãs, Deus, que estão, Senhor Deus, não morrendo na fé, mas morrendo, Deus, pensando em desistir, ou Pai, morrendo porque talvez não alcançou aquilo que o Senhor às vezes prometeu, ó Pai, ou aquilo que elas almejam, Senhor Deus, se há alguém que está sendo precisando de vida nesta manhã, que o Senhor venha trazendo vida. Deus, conforme diz a tua palavra, há um rio que vem do teu trono, Deus, que este rio que vem do trono do Senhor, venha, Senhor, fluir do nosso interior, venha fluir, Senhor Deus, das nossas raízes, Senhor Deus, que esse rio de águas vivas venha fluir, trazendo vida. Ó Pai, sabemos que água, Deus, é vida. Sabemos que água, Deus, é vida, e que esta água do rio do Senhor venha trazendo vida para nossas raízes, para o nosso caule, para nossas folhas, para nossos frutos, ó Deus, e venha nos fortalecendo em Ti, Senhor. Ah, Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor manifeste, Deus, o Teu poder e a Tua graça sobre nós,
em nós e através de nós, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser como uma árvore que faz a fotossíntese, Deus, que tira, Deus, do gás carbônico, aquele gás que não é bom, e transforma, Deus, em algo, Senhor Deus, que é bom. O Senhor é tão perfeito, Deus. O Senhor é tão perfeito que o Senhor pode fazer com que nós, ó Pai, façamos a fotossíntese nas nossas vidas, ó Deus, e tudo aquilo que nós recebemos que não é bom, transformamos em algo bom, aquilo que vai trazer benefícios não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles da nossa casa, Senhor, a nós, do nosso convívio, Senhor, Deus, que nós possamos ser, Deus, árvores, ó Deus, que fazem, ó Deus, uma fotossíntese todos os dias, ó Deus, todos os momentos, Senhor. Nós precisamos disso nas nossas vidas, ó Deus. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é, ó Deus, que há louvor, como diz a tua palavra. Nisso nós pensamos, nisso deve estar o nosso pensamento. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, fortalece a vida das nossas irmãs, nos fortalece em Ti, Senhor. Assim, Deus, essa seja a nossa oração, Pai, nesta manhã, Deus. Nós te agradecemos pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui, Senhor, aprendendo, Deus, que todas as coisas, todas as circunstâncias cooperam para o nosso bem, para que nós possamos alcançar, ó Deus, a coroa da vida, na qual o Senhor tem nos prometido. E sabemos tão certo como o ar que nós respiramos, que o Senhor vai voltar. E que um dia, Deus, nós estaremos num lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá, Senhor Deus, nada que aquilo que possa nos separar de Ti, Senhor. Assim nós oramos, Deus, nesta manhã, agradecemos a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.